Bom dia, gente. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a importância do discurso para a construção do texto. Antes de começar a aula, eu vou falar para vocês do conteúdo da prova. Eu estou aqui com o EAD de vocês aberto. Toda matéria, ela cai na prova. Não tem como, em linguagem jurídica, a gente distribuir o conteúdo, porque um conteúdo é dependente do outro. E lembrando que a parte 3 da última aula já foi postada, que foi uma revisão de regência verbal, e a parte 3 dessa aula de hoje, eu estou terminando a gravação, vou postar logo a seguir, que é uma revisão de crase, tá? Então, no primeiro momento da nossa aula, nós vamos estar falando sobre o discurso na construção do texto. E no segundo momento, nós vamos estar resolvendo um fórum. Então, o que eu estou fazendo agora? A partir dessa aula, como a gente já está entrando na terceira VA, nós vamos ter a aplicação dos exercícios, tá? Então, um detalhe importante, já avisando aqui, nossa aula, ela, conforme o sistema de frequência lá do liceu, ela está prevista de 15 em 15 dias, com exceção do período de provas. Então, sábado que vem não seria a aula de vocês. Aliás, sábado que vem vocês têm prova ainda, né? Tá certo. No outro sábado seria a aula de vocês, mas aí vai ser a aula também do outro sétimo período, tá? Então, eu vou conduzir essa aula com as duas turmas, ok? Essa revisão que eu vou fazer, que é a devolutiva da semana que vem, eu vou estar fazendo a revisão da prova, bem como dos fóruns, certo? A gente vai estar comentando os fóruns. Então, hoje, tem um fórum que eu vou estar aplicando o conteúdo. A partir, então, de hoje, para a terceira VA, nós vamos estar aplicando todos os conteúdos que a gente estudou até agora. Já tem alguns fóruns que ficou valendo nota. Agora, esse fórum hoje, que é o fórum 5, ele não vale nota, certo? Quando não tiver descrito no fórum o valor, é porque ele não vale nota. Então, já vou me adiantando. Todos os fóruns que estiver escrito exercícios de aplicação não valem nota. O objetivo do fórum é aplicar a atividade na sala virtual, tá? E é o que a gente vai fazer hoje. O ideal seria que vocês fizessem antes esses exercícios para entenderem ou para já tentar ver como que seria a análise que vocês fizeram, se vocês aprenderam o conteúdo ou não. Mas, enfim, independente de vocês responderem, eu já vi que teve gente que respondeu aqui, por exemplo, o Carlos Antônio respondeu, que foi o único, por sinal. Então, ele não vale nota. O ideal seria que vocês respondessem para a gente poder aplicar em sala de aula e vocês tirarem dúvidas, certo? Bom, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje. Relembrando, o conteúdo da prova é todo e na devolutiva, que seria sem ser essa semana que vocês têm prova na outra, a aula vai ter que ser dividida entre a turma de vocês e a outra turma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar, de todo caso, o convite para as duas turmas, tá? Dos dois horários. Porque sempre tem quem não participa, né, gente? Então, por exemplo, agora nós estamos aqui, ó, contabilizando 6 participantes. Então, cabe na sala virtual, beleza, as duas turmas. É o que eu vou estar fazendo. No primeiro momento, eu faço devolutiva e no segundo momento, a gente vai para os exercícios de aplicação, certo? Deixa eu ver o chat aqui, o que estão me perguntando. Ah, tá, a Daniele disse que a Ludmila está no nome da pessoa, de outra pessoa. Falou, Daniele. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a análise do discurso e entender a importância dela para o direito. Então, quando eu falo em análise de discurso, eu estou estudando os processos e condições da produção da linguagem, né? Deixa eu só incluir mais um aluno aqui. Quando eu der uma paradinha aqui, gente, é porque eu estou incluindo aluno que está entrando, tá? Então, quando eu falo em análise de discurso, eu estou me referindo aos processos e condições da produção da linguagem. Há uma relação da linguagem com o contexto de sua produção,
certo? Ou seja, esse contexto pode ser sociopolítico e econômico. Então, aquilo que a gente fala é uma reprodução do que a gente vive. Resumidamente, é isso. Quando a gente fala em estudo da linguagem, eu procurei já trabalhar com vocês a linguística. Na linguística, eu dou relevância à língua, né? Ou seja, a formação, a construção dessa língua em si. Quando eu falo em normas do bem dizer, eu estou fazendo o estudo da linguagem no parâmetro da gramática. E é o que eu estou fazendo com vocês no terceiro momento da aula, com as videoaulas de revisão de gramática, né? Então, nós já temos aqui regência, crase. Essa semana eu vou estar gravando mais outras aulas. Hoje eu já vou terminar a crase e postar para vocês. E aí, se vocês, inclusive, quiserem alguma matéria específica, me mande pelo EAD, tá? Então, professora, faça uma revisão dessa, daquela, porque eu estou indo mais ou menos, estou fazendo revisão daquilo que eu acho que é importante para a escrita de vocês. Mas vocês podem estar sugerindo outros temas. Bom, então, a linguagem, o estudo dela é feito a partir da relevância da língua, que é o que a gente chama de linguística, a partir das normas de bem dizer, que é o que a gente conhece como gramática, e a partir do discurso, da sua análise, que é o que é a matéria de hoje, que a gente chama de análise do discurso. O discurso nada mais é do que a palavra em movimento, ou seja, o discurso é a prática da linguagem. A linguagem, por sua vez, se eu tenho uma correlação dela com a sua produção, se eu tenho uma relação dela com o contexto em que há essa produção, essa linguagem, ela convive com a ideologia, ela é ideológica. Deixa eu só inserir mais um aluno aqui. Então, a linguagem, ela é ideológica, ou seja, o sentido do que eu falo, ele tem por trás um discurso ideológico. O sentido está distribuído na sociedade e tudo que é interpretado é com base no sentido que a sociedade admite. Portanto, algumas palavras, né, que a gente pega o dicionário hoje e tem um significado, em determinada época, elas tinham outro sentido. Por quê? Esse sentido, ele passa pela sociedade e ele só tem sentido quando a sociedade o admite. Por isso que a gente questiona, dentro da área da linguagem jurídica, algumas decisões do STF, né? Porque ela repercute nessa sociedade por conta desse sentido que é distribuído nela e, via de consequência, a sociedade ou admite esse sentido ou não. Por exemplo, vamos falar lá, eu acho que já comentei esse caso em sala, do julgamento da DPF 54, que autorizou a interrupção da gravidez para fins terapêuticos. Bom, qual foi a polêmica nessa situação? Até então, juridicamente falando, não havia esse termo interrupção da gravidez. O que havia era aborto, né? Acontece que vocês já sabem que para eu autorizar uma outra forma de aborto, por força da separação dos poderes, né, o judiciário não poderia estar aí legislando matéria penal. No direito penal, creio que vocês já estudaram esse texto de lei também, ele diz que o aborto só é permitido no caso do estupro, né? E tem um período que ele tem que ser autorizado judicialmente nessa situação de estupro e no caso de risco de vida, na verdade, risco de morte da grávida. Se não for essa situação, o aborto não seria permitido. O termo iuris, o termo jurídico, o nome iuris, aborto. O que o tribunal fez, então? O que a corte fez? No caso da anencefalia, que é a criança, que no caso não é criança, né? Porque se eu estou interrompendo a gravidez, eu estou ali na fase ainda do embrião para o feto. Então, quando eu tenho um nascituro que não tem formado o seu encéfalo, que é o anencéfalo,
Segundo os estudos, a probabilidade dele ter vida é mínima, reduzida. Isso está todo no julgamento do STF, seria interessante, inclusive, vocês lerem a esse respeito. Aliás, um excelente tema para monografia. Fica a dica aí, quem já está pensando em monografia. Então, o que acontece? Aliás, nós vamos ter uma aula só de monografia, eu vou dar algumas dicas de pesquisa, de temas para vocês, tá? E até a revisão de normas de ABNT, vai ser lá, inclusive vai ser computado para a terceira VA. Mas vamos lá. Então, no caso do bebê anencéfalo, ou do feto anencéfalo, ele não tem probabilidade de vida. A perspectiva de vida dele é mínima. Segundo os estudos, esse anencéfalo, ele nasce, mas ele vive em média de 10 dias. Não confundamos anencefalia com microcefalia, que foi, inclusive, um projeto de lei, no mesmo sentido desse ADPF 54, com esse mesmo entendimento, querendo autorização da interrupção da gravidez também, quando constatada microcefalia. Mas não passou, né, essa proposta. O micro, quem tem microcefalia, começou a surgir muitos casos no Brasil, por conta, dizem, né, que foi por conta de vacina, lá no Nordeste principalmente, por conta do Zika vírus, né? As mulheres ficavam grávidas, aí culparam o Zika, falou que a gravidez da microcefalia era em razão do Zika vírus. Mas na microcefalia, a criança ela tem uma perspectiva de vida, né? No anencefalia não teria. Então, o que aconteceu? Ao invés de passar pelo crivo, né, do Poder Legislativo e inserir esse novo tipo penal, porque crime, até vocês sabem melhor do que eu, segundo o artigo 1º do Código Penal, é o fato típico e antijurídico, o que foi feito? O próprio STF julgou uma nova figura jurídica, para não falar que ele estava legislando, invocou o ativismo judicial, né, em que ele faz as vezes, né, do executivo e também do próprio legislativo, e em nome do ativismo judicial, o tribunal decidiu que era permitida a interrupção da gravidez para fins terapêuticos. Ótimo. Para não usar o nome iuris aborto, porque aí configuraria a inserção de um poder no outro, o que feriria o sistema de peso, os sistemas de freios e contrapesos, ele invocou o ativismo e falou, não estamos aqui criando um tipo penal, porque pelo princípio da legalidade, não seria permitido qualquer outro poder criar esse tipo penal, a não ser que fosse o legislativo. Nós estamos aqui falando de interrupção da gravidez, que é outra coisa. Olha que loucura que o direito faz com a linguagem e por trás disso o discurso, que é o que eu estou falando para vocês, ideológico que está ali. Relação de força e relação de poder, tá? Aliás, não é à toa que chama poder judiciário, né? Aí, o que aconteceu? Resumidamente, foi autorizado. Hoje, a mulher grávida, tendo um diagnóstico, qual foi o resultado? Qual a consequência jurídica dessa decisão? A mulher grávida, tendo um diagnóstico de gravidez de anencefalia, de feto anencéfalo, ela não precisa mais passar pelo judiciário pedindo autorização para poder abortar. Como não configura um aborto, né, nos termos jurídicos à luz do Código Penal, ela simplesmente pode, com um diagnóstico médico, com laudo médico, o SUS tem que fazer essa interrupção. Bem, onde a gente quer chegar? Exatamente na linguajar que eu trabalhei com vocês, em que o sentido ele é distribuído na sociedade e tudo que é interpretado é com base no sentido que a sociedade admite. Aí você está no NPJ e chega uma pessoa lá que tem esse laudo médico procurando você ali como advogado para poder entrar no judiciário porque ela quer abortar. Aí você vira para ela e fala assim, deixa eu ver seus exames. Aí você confere e vê que é anencefalia. Você fala assim, não, você não precisa passar pelo judiciário. Basta você chegar com esse laudo e o próprio médico te encaminha, né? Aí ela fala assim, mas é porque eu fiquei sabendo que o aborto só é permitido pelo judiciário.
Aí você vai virar para ela e falar assim, não, mas isso não é um caso de aborto. Como não? Não, isso não é aborto, isso é interrupção da gravidez. Entendeu o sentido que eu estou dizendo? Até que ponto a sociedade admite o sentido que vem de cima para baixo? Até que ponto há comunicação entre uma governança com o seu povo, né? Que é o que a gente está observando nos dias atuais, essa questão de comunicação que tem a ver com ideologia, com discurso, para a gente conseguir priorizar um fenômeno, que é a pandemia, num coletivo. Olha só, nós estamos constatando exatamente diversos discursos em que esses discursos passaram a ter um cunho político, né? E as pessoas estão perdidas. Você tem grupos que vão para um discurso, outro para o outro, porque são diversos discursos que têm o mesmo resultado, que é no coletivo, tem a ver com governança. E qual seria correto? Então, as pessoas ficam perdidas, né? O que eu tenho que priorizar? Dentro desse discurso que não está sendo fechado no mesmo sentido, no mesmo propósito, porque o discurso traz em si, repetindo, uma ideologia. Nós temos aí, então, ideologias diferentes na própria governança que está deixando a população meio assim, desbaratinada, sem saber para que lado ir. Bom, voltando nessa questão do sentido das palavras e o sentido que a sociedade admite. Vocês estão estudando direito de família, né? Vocês estão no 7º período. Se alguém chega hoje, procura... Aliás, você está lá no NPJ, mesmo caso. Você está lá no NPJ e alguém te procura para fazer para se separar. Aí vira para você lá no NPJ e fala assim, eu quero desquitar. Aí você fala assim, o senhor quer divorciar? Não, eu quero desquitar. Então, o sentido, né, que você tem do desquite é diferente da pessoa que está lá na sua frente, porque ela ainda não assimilou esse sentido diferente que a gente dá na linguagem específica, que é a linguagem jurídica, né? Então, o desquite era quando o casal se separava, mas ele não podia separar a sociedade. Então, por força da influência do direito canônico, uma vez casado, sempre casado. Então, a primeira vez que se autorizou no Brasil a separação de um casal era por meio do desquite. O que significa? Você pode separar-se de corpos, mas você vai continuar casado pro resto da vida. Portanto, você não pode casar novamente. E isso perdurou até a lei do divórcio, que foi em 77, salvo engano, a lei 6.515. O que o divórcio fez? Ele possibilitou a parte separar-se na sua sociedade conjugal. Então, no divórcio, ele pode se casar de novo após se divorciar. Esse é o sentido que no direito a gente tem da palavra, né? A questão é, a sociedade admite esse sentido? Ela reconhece isso? Bom, também nós temos de novo a questão da ideologia, né? Por trás desse discurso. Bom, a linguagem, então, esses exemplos que eu dei para vocês, é para a gente entender que a linguagem ela é um lugar de conflito social, de debate. Quantas vezes eu ouço debates, né, fervorosos entre pessoas acerca de um tema em que nenhuma delas tem conhecimento do tema. Então, como que a gente vai debater algo que a gente não conhece profundamente? Isso tem a ver, de novo, com a noção de responsabilidade acerca desse discurso. Se ele é ideológico, eu sou responsável por ele. Tem um livro que o ideal era que eu conseguisse trabalhar esse livro com vocês, mas infelizmente nosso tempo é muito curto, né? Sobre esse conteúdo aqui de linguagem jurídica. E se de repente eu ficar com vocês no semestre que vem, eu posso trabalhar esse livro. Gente, esse livro, para mim, ele é um livro que deveria ser lido por todo mundo, independente da área que atua ou independente de ser na área de se a pessoa está estudando, se for um acadêmico ou não. É um livro para a vida, né? Tão simples, chama-se O Pequeno Príncipe.
E é um livro infantil, inclusive, né? Ele é dedicado, a princípio, às crianças, mas que tem uma profundidade muito grande. Tem uma frase nele que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, aquilo que você se envolve, naquilo que você se envolve, você é responsável por aquilo. Isso tem a ver com responsabilidade social. Então, você não pode repassar a sua responsabilidade para um outro daquilo que te foi confiado. Então, se você, como operador do direito, como profissional do direito, assumiu esse papel e nesse seu papel, vamos pegar esse recorte, apenas como profissional do direito, nesse seu papel que chega uma situação jurídica, você tem responsabilidade de estar intervindo e falando, não, é assim e não é assim, né? Então, por isso que a gente tem que ter... E aquilo que você não sabe, não conhece, não responda. Tira da reta. Seja em qualquer área, seja como filho, seja na área da religião, seja como aluno, seja quanto a um debate acerca de determinado tema, que é onde eu queria chegar. Então, muito cuidado com os debates acerca de alguma coisa que a gente não conhece. Isso é muito sério, porque isso vai repercutir na vida das pessoas. E as consequências podem ser catastróficas. A pior consequência que eu considero é a morte. Porque a vida é um dom, a vida é um privilégio. Eu não posso reconhecer a vida como algo descartável, né? A vida ela não foi e não será, ela é um presente e já recebe o nome de presente porque é uma dádiva, né? Então, eu não posso tratar a vida como algo, de forma alguma. Porque é através da vida que nós conseguimos construir o que a gente constrói. Sem ela, você não tem nada. Então, ela é uma bênção, né? E por conta disso, temos que tomar muito cuidado nesse discurso que a gente acaba envolvendo quando a ideologia foge de prioridades que a gente deveria trabalhar. Bom, é aí que entra o conflito social, a questão do debate. Né? A linguagem, ela não é estudada fora da sociedade, ela é estudada dentro da sociedade, porque a linguagem é a ação social. Todo discurso, todo peso ideológico está naquilo que a gente está falando a todo momento. E isso tem uma consequência, ele vai refletir, ele com certeza, aquilo que você fala vai refletir. Eu sou uma pessoa, eu acho que eu já mostrei para você, já falei qual as minhas crenças. Eu sou uma pessoa confessa quanto ao cristianismo. Então, eu sou uma pessoa cristã. E eu adoto não como religião até, mas como filosofia de vida. E tem uma frase que Cristo diz assim: o que mata o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da boca. E pensando aí numa filosofia, já que estou falando de filosofia, vamos lá repensar na filosofia budista, né? O budismo diz que a gente tem 2 ouvidos para ouvir 2 vezes mais do que falar. Então, olha a responsabilidade daquilo que você fala. O falar mata. Então, às vezes, a gente tem que pensar muito antes de produzir determinada fala, porque ela mata. Ela mata ideias, ela mata perspectivas, ela mata várias situações da sua vida que, por conta de uma fala, você perdeu ali. E isso vai trazer reflexo em anos e anos da sua vida, ou até a sua morte, você vai estar pensando naquilo por conta de uma fala maldita. Bom, então a linguagem tem essa ação social. O que se diz significa em relação ao que não diz, que é o que a gente trabalha muito no direito. Vou repetir. O que se diz significa em relação ao que não diz. É o que a gente fala de não dito. Muitas vezes, aquilo que você está falando, por trás daquele discurso, tem algo do que você não quer dizer. Inclusive, vou fazer uma referência às figuras de linguagem, né? E a gente tem 2 figuras específicas, a gente tem que tomar muito cuidado com elas no direito.
Uma coisa é você... Vou fazer uma comparação com uma expressão simples. Uma coisa é você falar que a pessoa teve uma morte terrível. Né? Essa figura de linguagem, pelo exagero, por exemplo, bebeu água até morrer. Morreu de rir. Né? A gente usa a expressão, fulano morreu de rir. Na verdade, ele não morreu, ele riu. Né? Mas esse exagero é chamado de hipérbole. A ideia, então, no direito, em algumas expressões, alguns sentidos que a gente for dar ali, porque o direito é ideológico, né? É a gente suavizar essa mensagem. Ao invés de eu falar que fulano teve uma morte terrível, dependendo para quem eu estou falando, com quem eu estou falando, eu vou dizer que fulano partiu dessa para melhor, fulano foi se encontrar com Cristo, fulano sofreu, mas teve uma outra oportunidade na vida. E a questão é, em que momento da nossa vida, ou em que momento do discurso, da linguagem, é importante a gente usar de uma hipérbole para acordar ou usar de um sentido suave da palavra para não assustar as pessoas. Esse que é a questão do discurso. Tem momentos na petição inicial que é necessário a gente estar ali deixando bem claro para o juiz, porque aquilo ali vai chamar atenção, é importante chamar atenção naquele detalhe. Mas tem momentos que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque aquilo pode virar contra o meu cliente. Né? Por exemplo, então, ao invés de eu dizer que fulano teve uma morte violenta, eu uso do eufemismo, que é o contrário da hipérbole. Fulano foi chamado a Cristo, né? Ou seja, foi para Cristo, e apesar de todo o seu sofrimento. Você falou da mesma forma, mas não disse de uma forma de enfrentamento. Essa é a questão. Até que ponto é importante eu produzir um enfrentamento? Até que ponto esse enfrentamento não pode me prejudicar? Vamos voltar na última aula lá, da petição que eu trabalhei com vocês, que é a contestação. Na contestação, como eu falei para vocês, ela tem uma estrutura e, a princípio, na contestação, você tem que rebater as ideias do autor por força do artigo 737 do CPC. Então, na contestação, o réu tem que provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Se ele não rebater isso, você perdeu a oportunidade de fazer a defesa naquele momento do processo. Beleza. Só que na contestação, você tem que tomar muito cuidado, que quando você for escrevê-la, você não está produzindo provas contra o seu cliente. Você está sendo confesso. A primeira prova que nós temos lá no artigo 212 do Código Civil, o primeiro meio de prova é a confissão. Por isso que eu passei para vocês, deixa eu só retomar aqui, uma atividade que é para vocês, inclusive, fazerem em grupo, no Fórum 4, que é a construção argumentativa em cima da análise do discurso. Eu trouxe para vocês aqui, esse fórum pode ser feito de até 4 pessoas. Outra coisa, gente, tomem cuidado com os prazos dos fóruns, tá? Porque a gente tem prazo para lançar a nota. E aí eu trouxe para vocês uma petição inicial, que é o mesmo caso. Trouxe para vocês a contestação, a impugnação e a sentença. Para vocês buscarem aí um raciocínio jurídico, como que o juiz aplicou nesse caso, qual a tese de defesa que foi desenvolvida aqui. Deixa eu ver a data final aqui. A postagem até dia 30 de maio, certo? Também a postagem é por aqui. Bom, quando a gente, na contestação, nesse caso aqui, a tese de defesa do autor foi que o réu foi confesso. Por quê? O réu, ele realmente assume aqui na sua defesa que houve o fato, né? Então, tome muito cuidado, porque de repente você está
produzindo provas contra si, né? Através da confissão. Então, você não vai dizer, realmente o fato aconteceu. Senão você está sendo confesso. Você vai dizer, o fato não se deu dessa forma. E aí você vai conduzir com o seu olhar como esse fato deu. Porque, veja bem, uma coisa é como o autor visualiza aquele fato. Né? Eu estou usando a expressão fato, porque toda peça ela parte da qualificação, fato, direito, pedido. Outra coisa é como o réu visualiza aquele fato. Mesmo porque vocês sabem melhor do que eu na área do direito penal, qual o problema de uma testemunha só de um fato criminoso? Uma testemunha só, ela não é suficiente. Né? Ela não faz, uma testemunha só, ela não produz prova. Por quê? Teria que ter pelo menos duas, porque o olhar de uma testemunha não é o mesmo da outra testemunha. Elas vão ter perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, né? Então, é isso que eu estou falando. Quando o réu confessa, fala, não, realmente isso aconteceu, não sei se é por preguiça de escrita ou se falta de leitura, sei lá o que é isso, ele está simplesmente dizendo que realmente aquele fato, do jeitinho que o autor narrou, aconteceu. E, de repente, ele tem uma defesa de que houve um erro sistêmico, né? O fato não é conforme o autor visualizou, conforme o autor identificou, porque o réu teve um problema sistêmico em seus controles internos e que levou a um problema X e Y, por exemplo, né? E outra situação, na contestação existem algumas expressões que a gente se utiliza delas com esse caráter de eufemismo, justamente para, repetindo, para que aquilo que se diz signifique em relação ao que não diz. É melhor você não dizer e dizer de uma outra forma, por isso eu me reporto ao eufemismo. Por exemplo, uma contestação você começa no mérito dizendo o autor faltou com a verdade nesse ponto. Ou, você não vai falar o autor mentiu. Entendeu a diferença? O autor faltou com a verdade nesse ponto. E especifique qual foi o ponto. Ou, os fatos alegados pelo autor não correspondem com a realidade. Porque neste ponto foi isso. São expressões chaves para você rebater o argumento do autor, sob pena de, não fazendo, você ser confesso, tá? Porque aquilo que você não disse está como dito, que é a confissão. Lembremos lá do silêncio, em alguns casos, por exemplo, nos contratos, presume aceitação. Lembra disso? Principalmente no direito. Então, aquilo que você não rebate na defesa, o autor alega X, Y e Z, né? Na sua inicial. Você rebateu X, Y, não rebateu Z. No Z você é confesso. Aí você não rebateu porque você esqueceu, ou você não rebateu porque você achou que perdeu a linha de raciocínio. O autor esperto viu que você não rebateu o Z, que é a causa de pedido dele também, ele vem e pede a confissão. E aí depois você pode fazer emenda aquilo ali? Não. Lembra da preclusão. O que você não falou naquele momento, você perdeu. Então, constantemente no direito, nós estamos trabalhando com o não dito. Esse não dito ele é construído no lugar social do que se diz. E esse lugar social do que se diz, para nós, é o campo do direito. Né? Por exemplo, em sala de aula, algumas coisas que vamos usar outra figura de linguagem que a gente representa muito bem o não dito pelo que fala. A ironia, né? A pessoa está sendo irônica com você, falando assim, é mesmo? Como se ela concordasse, quando na verdade ela não está concordando. E assim nós temos outros casos que a pessoa fala uma coisa quando na verdade ela quer dizer outra. Por exemplo, outro caso, a retórica, né? Aliás, o direito é a arte da dialética e da retórica. O que é a retórica? Eu te fazer uma pergunta já sabendo a resposta. Eu me reporto a você com uma questão só para confirmar a resposta que você sabe. Então, o tempo todo nós estamos usando de um discurso do não dito que ele reforça o dito. Eu posso até dizer que, ideologicamente, o não dito ele tem mais força de sentido do que o dito. Por quê? Não dito, a resposta já está no seu subconsciente. Então, você já sabe qual é. Quando você diz,
você oportuniza a pessoa a dizer que concorda ou não. No não dito, ela fica ali, fica, como se diz, é como se ela já assimilasse aquilo, né, na construção daquilo. Então, esse discurso, ele nasce no lugar social do que se diz, para quem diz, em relação a outros discursos também. Pessoal, eu tenho 2 minutos aqui e 30. A Brenda manifestou aqui a respeito do livro, que é lindo. Então, eu vou reiterar, pessoal, leiam o livro, tá? Aliás, o aluno do direito, ele tem 2 tipos de aluno. Aquele que quer apenas sair no curso com um diploma e fazer um concurso ou não, e sei lá, e aquele que quer fazer a diferença. O aluno que quer fazer a diferença, ele tem que ler. E tem algumas obras que são clássicas. Uma delas é que eu passei para vocês trabalharem aqui, O Mercador de Veneza, né? Eu até sugeri, além da leitura do livro, para quem não quiser ler o livro, assistir o filme. O que eu acho que o ideal era que vocês lessem, já que estamos falando de linguagem jurídica, né? Leiam o livro. O Mercador de Veneza é um clássico. Nós temos aí a República de Platão, tem aí o Príncipe, né, de Maquiavel, o Pequeno Príncipe, né, que esse aí é mais infantil, mas é muito importante. Tem um outro livro que eu separei aqui, que eu estava querendo trabalhar com vocês, é um caso, né, jurídico, em cima dele é feita uma análise, é o caso dos exploradores de cavernas. É um livro pequeno, fininho e muito interessante, que ele trabalha essa questão de linguagem jurídica. Então, tem, assim, alguns livros básicos que o aluno deveria ler, básico mesmo, mas o aluno do direito. Outro é O que é a Constituição, de Ferdinand de La Salle. Ferdinand de La Salle escreveu isso lá no início do modernismo, né? E hoje que a gente está vivendo, se eu considero hoje sociedade contemporânea, que a gente está vivendo hoje no Brasil, é bem o que ele falou lá, dessa obra, que é uma pergunta, o que é a Constituição? Bem, enfim, terminando essa parte aqui, que falta agora 1 minuto, logo cai, as condições dessa produção desse discurso tem a ver com a memória discursiva. A memória discursiva é tudo aquilo que você falou antes, né? E a gente, mesmo que a gente esqueça que aquilo esteja no nosso subconsciente, algum momento do que você for reproduzir na sua fala, você retoma aquilo de memórias suas afetivas, de memórias suas na época